Diz assim: concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à obediência de Adão, ao qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para as multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, em um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pai, nós te agradecemos por essa leitura, te agradecemos pela tua sagrada escritura e clamamos para que teu Espírito venha me auxiliar a transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e que também, Pai, ao entrar em nossos corações, a tua mensagem possa produzir mudança de rota, mudança de posicionamento, transformação de vida e até uma possível reeducação nas nossas atitudes, Pai, para que de fato nós possamos estar nos adequando à tua palavra e vivendo a sua vontade aqui na terra. Então, Pai, que em nome de Jesus, que em nossos corações não haja resistência às tuas sagradas escrituras, que nós possamos estar abertos àquilo que o teu Espírito quer falar ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmão. Eu queria ler mais um texto, Gênesis 2, 19. Você pode abrir aí? Gênesis 2, 19. Diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-as a Adão, para ver o nome que lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Eu fiquei reflexivo esses dias, pensando sobre esse texto que a gente acabou de ler de Romanos 5, que é um comparativo sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. E eu fiquei bastante reflexivo e orando a Deus, quando ele faz esse comparativo do primeiro com o segundo, e o que difere de fato, né, existe um meio termo nisso tudo, foi a questão da queda de Adão. Houve a queda de Adão, houve o pecado de Adão, houve naquele momento a separação do propósito, né, que tinha sido estabelecido, a missão que Deus tinha estabelecido sobre a vida de Adão. Quebrou não somente a missão, mas também quebrou o relacionamento, quebrou a comunhão com Deus, que era algo contínuo. Mas eu fiquei pensando sobre o que tinha em comum para ser colocado Jesus Cristo como o segundo Adão, né? E em cima dessa reflexão eu fui
montando a estrutura do que eu quero transmitir hoje, e o que eu quero falar é a respeito também sobre a identidade. Todos nós aqui temos uma identidade natural, e essa identidade natural, a missão que Deus tinha dado a Adão em si, era uma missão terrena. Você dá nome aos animais. Imagina você pegar um coelho com o nome de leão, nada a ver, né? Então a gente vê claramente sim, o cuidado de Deus. E claro que esse tipo de questionamento sobre principalmente a criação e o propósito eterno de Deus, as dúvidas que nós colocamos sobre o nosso coração também ao instruir nossos filhos. A escola hoje, de alguma forma, lança algum tipo de informação, e aquela informação, se for pesquisada, aí tu fala assim, mas por que uma informação colocada por alguém que não confessa a mesma fé, possa entrar no nosso coração e de alguma forma gerar dúvidas? É porque na verdade nós não conhecemos aquilo que é real. Por isso que nós geramos dúvidas. Então, por exemplo, eu vi um trabalho, meu filho, cara, na época que a gente fazia culto à noite, a gente chegou a fazer culto à noite aqui. Meu filho chegou assim e falou assim, pai, Deus não existe. Eu falei, é isso, Davi? Pai, Deus não existe. Eu falei, por que Deus não existe, Davi? Isso acabou de sair de um culto, participou de uma salinha, chegou em casa, eu abri um portão e ele falou, Deus não existe, pai. E ele falou a coisa mais formidável, que às vezes nós acreditamos na existência de Deus, mas não entendemos a sua essência. E ele falou a chave do porquê Deus não existe naquele dia. Porque Deus não fala comigo. Ele só ouviu falar de Deus. E eu falei assim, qual foi o momento? Você quer que Deus fale contigo, mas o quanto você está se debruçando em oração para que Deus possa falar com você. E aí, todo o ambiente é um ambiente de ensino. E eu já falei isso aqui publicamente, e eu não vou questionar nem duvidar do meu filho. Quando Davi fala assim para mim, pai, Jesus se apresentou a mim no meu quarto, eu vi Jesus. E quando eu converso com ele em algumas situações, ele fala assim, já tem um tempo que Jesus não se apresenta para mim. Aí eu falei assim, de repente, provavelmente já tem um tempo que também você tem uma dedicação muito boa a um desenho e não tem um tempo de dedicação a Jesus. Porque a gente não é questão de imaginação, eu estou falando sobre relacionamento. Claro que em cima de um relacionamento que Adão tinha diariamente com Jesus, existia uma missão terrena. Em cima dessa missão terrena era cultivar, dar nome a animal, e mesmo assim, existia já ali, ainda que não tinha uma Bíblia, existia um mandamento de Deus: não coma do fruto proibido. Sendo que a nossa interpretação do fruto proibido, as consequências do fruto proibido, quando Satanás vem e fala assim, cara, se tu comer, tu não vai morrer. Sendo que a nossa interpretação natural das coisas não faz a gente discernir aquilo que é espiritual. Então o natural é, eu vou morrer se eu comer. A gente não sabe precisar. A gente tem uma ação de pensar, a gente pode tirar um discernimento de que teve 6 dias, parece que foi, eu quando li a Bíblia pela primeira vez, o sentimento que eu tinha era assim, 6 dias Deus fez tudo, no 7º ele descansou, depois o homem foi logo tentado e caiu. A gente não sabe precisar, se teve tempo ali. Entendo, eu fico nesses pensamentos até para ajudar os irmãos a pensar, porque quando Deus fala para ele, se tu comer tu vai morrer, pergunta do Fábio que veio agora na minha cabeça, ele já tinha o conhecimento do que era a morte? É uma dúvida, é uma pergunta boa. Ele sabia o que era a morte? O que é morrer? A gente sabe o que é morte porque a gente já foi no enterro, alguém nosso morreu. Mas imagina você, o primeiro criado, fez a tua mulher, e Deus fala, aliás, quando Deus fala isso, não existia nem a mulher, então ele não conhecia a morte. E se ele conhecia a morte, é de algum animal que morreu. Deus acabou de criar. Vamos pensando comigo, tá, gente? Se eu estiver falando alguma heresia, depois me repreenda aqui. Mas eu estou pensando como vocês pensariam, ou estou fazendo vocês pensar. Então, Adão não conhecia o que era morrer. Deus fala para ele,
Porque quem ensina a mulher do fruto proibido é Adão. Não é Deus falando com o casal. É Deus falando com Adão. E quem ensinou sobre o fruto proibido foi a Eva. Foi Adão, a Eva. Então, a regra, Deus falou ao homem, o homem orientou no processo a sua esposa. Então, a gente não consegue precisar o tempo da existência, quanto tempo eles já existiam, quanto tempo tudo aconteceu, porque para mim a leitura é muito rápida e o contexto é muito rápido, 6 capítulos, e tu vai pegando ali 6 dias, Deus descansou, Adão daqui a pouco já vai logo para a questão da tentação, mas a gente não sabe precisar quanto tempo ou anos. Por exemplo, alguém sabe me dizer quantos anos Adão ficou solitário? Não está escrito, então a gente pode conjecturar. Para ele sentir falta, ele viu a criação, ele viu o propósito, e ele tinha uma missão. Então, dentro da missão, ele botava o nome. Imagina, você é leão, e tem uma companheira, leoa. Então assim, vai botando, ou se não botou leoa, botou leão macho, leão fêmea, eu não sei também. Não vou ficar conjecturando também, viajando na maionese não. Mas a gente tem que pensar que ele estava cumprindo uma missão. E dentro da missão, Deus deu uma esposa. Sendo que tudo que ele fazia era de forma terrena. Então, quando a gente vai avaliando tudo que Deus fez, existe um momento de queda. Existe um momento de pecado. Boa, obrigado. Existe um pecado. E o interessante disso tudo, quando a gente pega aqui um ambiente com os homens, relacionamento, comunhão, conversa, mesa. A gente tem trabalhado, buscando trabalhar pelo menos, e eu sei que é difícil para nós, até como igreja. É difícil para nós, para as mulheres aqui, eu falo com todo amor, as irmãs aqui, principalmente aos homens que estão envolvendo no horário. A Erika está até meio surpresa, chega em casa assim, 10h30. Tá bem, Fábio? Eu falei, rolou o que tinha que rolar, fizemos o que tivesse que fazer, porque às vezes a nossa reunião vai acabar meia-noite, e às vezes acaba até 11 horas, mas se brotar alguém no portão ali, na conversa até meia-noite. E não é conversa à toa, a gente não está lançando papo furado, a gente está tentando falar sobre edificação. Mas entenda uma coisa, há um ensino sendo transmitido, e às vezes o relacionamento familiar não faz a mulher interagir com o que está sendo ensinado. E eu falo para as mulheres com todo amor, pergunte ao seu marido o que está sendo ensinado. E se ele falar algo fora do contexto de vida dele, ele fala assim, você precisa melhorar isso, você precisa conversar isso para o teu discipulador. Você precisa, não, vamos sentar os nossos discipuladores agora, vou marcar um discipulado, ele aprendeu isso na igreja e ele não está praticando isso, sendo que a exposição dele também vai trazer a exposição da mulher. E quando a gente não quer cobrar o outro, é porque nós não queremos ser cobrado. Mas entenda, dos dois lados, a gente perde, quem não cobra e quem não é cobrado. Porque o propósito é a gente gerar uma identidade, é sobre isso que eu quero falar hoje. Uma identidade eterna. Porque a identidade terrena, você já é reconhecido. Você é reconhecido pelo teu trabalho, você é reconhecido pelo que você faz, você é reconhecido pelo que você tem, você é reconhecido pelo que você conquista, você é reconhecido pelo que você perde, porque isso tudo é terreno. Mas a gente está faltando ser reconhecido por aquilo que é eterno. A gente botou departamentos nas nossas vidas. A gente não traz Jesus para o centro da nossa vida. A ponto de chegar um chefe e falar assim, pode ser um dos melhores concursos que você tenha ou queira passar. Mas se houver algo que corrompe teu relacionamento com Jesus, aquilo ali é teu fruto proibido. Você não deve tocar, você não deve comer, porque aquilo ali vai te separar de Deus. Mas a gente tem necessidades. E quando a gente busca suprir as nossas necessidades, muitas das vezes a nossa necessidade, ela corrompe o propósito. A igreja tem necessidade. E se a gente pegar todo mundo para fazer tudo dentro da igreja, para suprir a necessidade, nós vamos ter uma igreja completa,
e ao mesmo tempo uma igreja terrena. Porque a gente só faz coisas normais. A gente dá coisas naturais. Então, por exemplo, a gente tem que entender que nosso peso de oração, nosso peso de espiritualidade entender que tem crianças ali, tem crianças agora, hoje as crianças estão ali naquela salinha que vai ser futuramente melhorada ali para elas, mas assim, são ambientes espirituais, que isso pode mexer com a escolha da eternidade, mas quando ela sai dali, ela consegue configurar, olhar para os seus pais, para a sua casa, para a sua parentela, aquilo que é totalmente espiritual. O problema é que a gente acha que é espiritual, é oração em línguas, são sinais, mas eu estou falando o que é mais espiritual? É o teu relacionamento com o Senhor Jesus, porque o relacionamento vai produzir em nós transformação. Então entenda, existiu um pecado que entrou ao mundo, esse pecado trouxe separação de Deus, e eu vou reforçar algo que eu já falo sempre aqui. Por exemplo, toda vez que nós estamos pecado, o que a gente faz? A gente se esconde, a gente esconde primeiro o nosso pecado, e depois a gente se esconde de ambiente. A gente não quer se envolver com o ambiente. Quer ver uma coisa? Você pode estar exatamente aqui no culto agora, e o culto, a igreja não passa de um arbusto onde você está no meio de todo mundo escondido, porque você não se expõe diante do Senhor. Porque quem cobre o pecado é o Senhor Jesus. A nossa forma de cobrir o nosso pecado é trabalhosa. Todo dia você vai ter que inventar uma mentira, uma desculpa. Esse é o nosso pecado. Todo dia, ou uma mentira, ou uma desculpa. Porque a gente não quer ser liberto, a gente quer continuar cativo, separado de Deus, se iludindo com uma canção que nós cantamos, se iludindo com um culto que nós frequentamos, sem um relacionamento que nós vivemos. Porque o relacionamento é tudo que você tem de Deus, e não é aquilo que Deus te proporciona por aquilo que você é para Ele. O relacionamento com Deus, você pode sofrer uma perseguição hoje, e essa perseguição fazer com que você seja preso porque você é um cristão. Eu nunca vi, e eu vou falar com todo amor, tirando as imaturidades, tirando a carnalidade envolvida, eu nunca vi eu vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem uma comunidade, se lá tiver um centro de macumba lá dentro, os caras vão lá e quebra, porque os caras são meio que alinhados ao meio cristão, mas os caras são traficantes, os caras matam, roubam, mas por não ter conhecimento da verdade, faz da forma do que eles querem, e aqui fala, macumba aqui não. Mas eu nunca vi, em algum país, alguém sendo preso porque, com todo respeito, é espírita, é macumbeiro, mas eu já vi cristão sendo perseguido. Por quê? Porque a gente sabe que esse é o único caminho. Jesus falou, não existe outro caminho. O que existe de outro caminho, de repente, para o seu coração, é uma fuga da sua verdade. É um apoio à sua mentira. É um apoio, por que eu não falo a sua mentira? Porque você se ilude de não ter um relacionamento com aquele que é a verdade, que vai te falar assim, como espelho, olha para mim, reflete a mim. E você não reflete. E quando a gente não reflete, o que a gente faz? Se limpa. A gente está aqui conversando aqui, por exemplo, o amor à verdade liberta. Eu já fui, uma vez eu estava num culto com um amigo meu, pregando. E tem um momento que a gente está falando, isso aí acontece com qualquer um, gente. Outro sai um cuspe da sua boca, vai na cara da pessoa, a pessoa... Conversa normal, né? Está conversando, e a gente não pede desculpa, ou desculpa. Mas esse amigo estava pregando, e ele se exaltou na pregação, aí ficou um cuspidão brancão assim, ó. Todo mundo olha, ninguém fala. Ele não viu, ele não enxergou. Aí ele, sumiu o problema. A gente tirou o foco da atenção e focou no cuspe na cara do cara. O cara poderia estar falando, Jesus te ama, Jesus te liberta, mas não, está lá o cuspe. A gente distrai, fácil. Mas,
Se a gente não tem distrações, o que deveria ser cobrado na vida de cada um com todo amor, essa cobrança? Vida. E por que não tem vida? Porque tem distração. E por que tem distração? Porque nós estamos focados naquilo que é terreno e esquecendo a eternidade. Eu não estou falando que você tem que agora chegar em casa, pegar lá, ó, chefe, eu não vou trabalhar amanhã não, porque agora eu estou focado na eternidade, eu vou ler a Bíblia. 8 horas por dia, o tempo que eu me dedicava ao trabalho, agora eu vou me dedicar à leitura da palavra, oração e devoção. Se o Senhor falar isso para você, faça. Se Deus falou isso para você, não. Então você precisa ter a mesma eternidade dentro do seu trabalho, como um cristão, reverenciando a Jesus Cristo, honrando o Senhor Jesus, não se misturando na roda dos escarnecedores e sendo uma pessoa que transmita a verdadeira vida, porque o mundo não precisa de nós no sentido de destaque. A gente precisa estar no meio deles, mas também sendo luz, porque se você não brilha, fica tranquilo, alguém está brilhando na sua vida. Se você não influencia, você está sendo influenciado. Então quando a gente fala sobre atitude, posicionamento, as coisas básicas da vida, ensina muita coisa. Vou dar um exemplo. Ontem eu peguei e fui na pracinha com o Davi. E quando eu cheguei na pracinha lá com o Davi, vi um gurizinho que já tinha brincado com o Davi da última vez que a gente foi na praça. Sendo que o gurizinho tomou uma atitude que eu não gostei. Primeiro ele já chegou na praça, assim que a gente chegou na praça, com o carro, primeira vez que eu vi o guri saiu do meio do campo e falou assim: tio, você tem bola? Eu falei, tenho bola. Pô, vamos brincar. Aí já pegou o Davi, vamos brincar de bola. Aí o Davi foi brincar de bola com o guri. Sendo que o Davi, ele herdou a minha herança. Eu sou péssimo em futebol. A bola lá, mano, é só para me brincar e ele chuta errado. A gente mais corre pegando a bola um do outro do que... A gente é muito ruim. Deus me libertou e nem time eu tenho. Aí agora meu filho está falando que é Flamengo. Amém. Está dando a moral para os irmãos aí. Jesus liberta. Mas por exemplo, Davi brincou. Quando pintou outras crianças com algo mais interessante, o guri nem falou assim: Davi, estou indo embora, vou lá brincar com... Ele largou o Davi sozinho no campo com a bola e foi. Aí eu chamei o Davi e falei: Davi, é meu amigo. Eu falei: isso não é atitude de amigo, Fábio, é uma criança, uma imaturidade. Ainda que seja uma criança, uma imaturidade, a gente ensina princípio de casa. Eu tenho que primeiro ensinar meu filho o que é amizade. Porque o que o garoto fez com todo o amor? Usou o que ele tinha e depois que não quis mais, largou. Isso somos nós hoje. Enquanto somos beneficiados, nós estamos ali. Se acabou o benefício, largou, acabou, não presta mais. Quantas pessoas saíram? Quantas pessoas nós gastamos tempo no discipulado? Quanto tempo nós orientamos, mas porque não quer a verdade? Opa, até aqui eu quero Jesus. Jesus salva, liberta, cura, transforma, me dá uma porta de emprego. E eu vou falar com todo amor aos irmãos aqui da casa. Isso como uma orientação, como uma repreensão, como um cuidado. Teve irmãos que chegaram aqui na igreja. Pensa quando você chegou. Eu lembro quando eu falava do discipulado com o Felipe ali, que era pipoca o que a gente tinha para comer. Não tinha dinheiro para comer. Sabe por que a gente fez um pequeno grupo lá em casa? A igreja começou lá em casa. Mas aí o Felipe estava apertado financeiramente, fazendo ajuste da vida dele com um carro ilegal. Aí eu falei: Felipe, para o carro. Eu tinha que buscar o Felipe, olha só, nem dinheiro para levar o Felipe em Santa Cruz, com a Alice pequena, com a Aline pequena, eu tinha. A gente pegava o Davi na estrada do campinho, trazia lá para casa, e depois eu levava ele para a casa do pai dele, porque ele tinha carro, mas não podia andar com o carro, porque o carro estava errado, e o pai dele pegar ele e levar ele para casa, não era isso? Teve vez que foi assim, teve vez que tu foi de ônibus para casa. É o preço que você paga para tirar aquilo que não é a verdade do Senhor Jesus. Então fica tranquilo, pessoas chegaram aqui, perderam coisas. O que você perdeu? O que está errado. Então não é perda, gente. Mas toda perda tem que ter um ganho. E o ganho é a vida do Senhor Jesus primeiramente. Mas aí tem
as atribuições, as bênçãos do Senhor. É porta de emprego que o Senhor abre, é um recurso que vem, é uma causa que sai. Cara, houve de alguma forma, de um lado, uma prosperidade financeira, mas a prosperidade financeira diminuiu a prosperidade de vida eterna, a vida abundante, onde nós deveríamos entender que a prosperidade que Deus me proporcionou é para que eu possa aplicar mais a minha vida ao Senhor Jesus, me tornar um crente melhor, um discípulo melhor. Pensa quando você estava, cara, pensa de onde você saiu. Então tudo que você vai perder, não foi Deus que te deu, e foi do seu jeito, do seu meio que você conquistou. E cara, nada contra a conquista, mas conquiste algo eterno, porque aquilo que Deus te dá, você pode perder uma casa, você pode perder um carro, você pode perder um bem, você pode perder um filho, uma esposa, por amor a Jesus. Você veio para o Senhor Jesus e descobriu que o teu casamento era uma mentira, aí você anda na verdade, corre o risco de tu perder teu casamento, ou Jesus de fato restaurar o teu casamento. Mas no processo de restauração, entenda uma coisa, são 10 anos praticando algo errado, e às vezes são meses praticando algo novo. O novo é estranho, porque tu olha para o lado, onde você deveria encontrar apoio nos irmãos daquilo que é certo, encorajamento. Então o que é uma família? O que é criar um filho? O que é educar uma pessoa? O que é orientar o marido? O que é ser uma mulher auxiliadora? O que é ser um marido sacerdote do lar? A gente não sabe, a gente fica com a Sagrada Escritura e não vê um irmão praticando e aplicando aquilo que é certo. Então quando a gente busca aplicar o que é certo, nosso coração se enche de alegria, porque você está falando assim, estou vivendo novidade de vida, de fato, tudo se fez novo. O problema é que nós queremos o tudo novo e esquecemos que a palavra fala, e as coisas velhas se passaram, e não passou. A gente quer o novo com o passado bem vivo e presente. Então se desvencilhar disso é doloroso, porque você está acomodado no erro, enraizou o pecado. Tirar isso é difícil. Por exemplo, a gente fala assim, correção de filho. Por exemplo, eu forjar o caráter do meu filho, cara, é todo dia sendo constante na mesma fala e cobrando o mesmo posicionamento. Só assim que eu formo um homem. Vocês concordam comigo que é assim? Quem tem filho aqui, tu acha que tu só fala uma vez e ele pratica? É o meu? Acho que é o meu, hein? Sai para lá, Satanás. Pô, estou nem vendo a hora. Então, quando você vê sobre isso, se com nossos filhos, a gente tem que falar quase todo dia, isso porque a gente tem relacionamento e a gente vê coisa errada. Tu acha que é o suficiente um culto para a gente corrigir a sua vida e você fala assim, oh, mudei? O que a gente precisa? Do relacionamento, da comunhão, do estar junto, do problema, do estresse, da dificuldade. O problema é que a gente tem vergonha de expor quem nós somos. Mas quem tem que ver quem você é, primeiro é Deus, ponto. O segundo, quem te ama, cara. Eu sempre falo para o Felipe, fica com a opinião de quem te ama. Fala já para o irmão, quem te ama vai te ajudar, quem não te ama vai te criticar. E por que eu quero a opinião de quem me critica? Não quero saber. Aí eu estou lá na pracinha com meu filho, o guri chega, de novo, né? Tinha largado meu filho da última vez, eu não me ofendi, porque é meu filhinho. Eu me ofendi porque isso não é atitude independente da idade de um homem. Quando um guri veio, ó tio, trouxe a bola? Assim, na careta. Eu falei, negão, não gostei da tua atitude da última vez. O que foi, tio? Você saiu aqui, você chegou aqui, já vem pedindo a bola. Você não se importou com meu filho, você estava brincando com ele, usou a bola o quanto você queria usar, e depois largou meu filho sozinho. Isso não é atitude de homem. Você para mim está aqui só por causa de interesse. Que isso, Fábio? Está pesado com o guri, mano. Teu filho está afundado, às vezes numa questão errada. O mal entra fácil no coração, e só a verdade pode libertar. Agora, a verdade com amor
e a verdade com a graça de Deus. Aí ele tomou uma atitude muito nobre. Davi, me perdoa. Olha que coisa linda. Lançou a verdade, o guri. Davi, me perdoa. Vou fazer isso mais não. Falei, top. Para mim é o básico. Reconheceu o erro dele. Tu acha que amanhã ele vai errar de novo? Vai. Foi a primeira atitude certa, mediante a todos os dias ser errado. Aí o que eu fiz? Peguei lá, levei. A gente brincava, né? Quando acabava o culto na casa do Felipe, de peteca. Já brincamos de peteca, brincamos de vôlei. Cara, eu acho top. Acabar um culto e a gente brincar. Queimar uma carne e brincar. Aí, peguei a peteca, que eu gosto dessas coisas bem antigas. Levei lá, um moleque, que é isso? É o moleque que jogava. Não, cara, é para bater. Aí ficamos brincando de peteca, errando e tal, bobinho, pá. Aí Davi falou assim, aí ele falou assim, pô, vamos jogar uma bola? Aí eu falei, vai, vamos jogar uma bola. Aí Davi foi brincar, porque eu estava sem disposição nenhuma de bola. Davi foi brincar com ele. Aí teve um momento, olha como é que o garoto é perdido. Veio um cara do nada, falando assim, ô guri, tu deixou tua bicicleta lá na academia, neguinho vai levar. Lembrei do Felipe na hora. Eu falei, cara, tua bicicleta estava onde? Estava lá na academia, lá embaixo. Eu falei, e por que tu não pegou? Cara, ninguém vai roubar tua bicicleta. Ou seja, a imaturidade não dá valor ao que um pai conquistou para ele. A imaturidade não dá valor. Nossos filhos não dão valor que a gente soa para dar para eles. Então, por isso que a gente tem que entender, para dar valor, tem que ter tempo. Quer ver uma coisa? Se eu tenho que trabalhar e eu estou longe do meu filho sente falta de mim. E quando eu falo para ele assim, você quer um videogame ou você quer minha presença? Ele, eu quero a tua presença, pai. Até quando vou jogar um videogame com ele, ele fala assim, pai, joga comigo. E tá lá, um videogame, joga um pouquinho, nos dias que ele pode jogar, que é final de semana. Mas tipo assim, nada substitui a presença. Quando eu estou longe, que eu não posso jogar com ele, ele fala assim, pai, posso ver um desenho então? Porque a presença é algo importante. Aí eu cheguei para o Davi, depois que o guri estava longe dele, eu falei assim, Davi, vamos fazer uma parada? Aí o que, pai? Eu falei, tu já tem uma outra bola lá em casa. Abençoa ele com essa bola. Posso, pai? Eu falei, pode, pô. Pode. Dá a bola para ele. Aí o guri, ele chamou ele viu, quero te dar um presente. Pode ficar com a minha bola para você lembrar de mim. Sério, Davi? Sério, pô. Pode ficar com a minha bola para tu não esquecer de mim. E foi embora. Foi brincar com a bola. Feliz. Então tem vários tipos de ensino. Eu tenho que ensinar meu filho a dar limite, mas eu tenho que dar o ensino da graça, cara. Ele abençoou um amigo. Agora, tem que ter a aplicação da mensagem de Jesus Cristo. Agora, quando a gente não entende isso, a gente vai viver a nossa vida toda com a missão terrena. E está esquecendo da eternidade. Quando a palavra fala que a gente leu de Romanos, entre Adão e Moisés, não existia uma lei que falava assim, isso é errado. O pecado só é pecado porque existe uma lei. Se você paga suas contas em dia, você não vai ter o banco mandando mensagem para você e falar assim, parabéns, tuas contas estão em dia. A não ser quando você vai pegar o segundo boleto da Light lá, que aparece isso, está em dia ou não fechou a fatura. Mas você só é cobrado com aquilo que você faz de errado. Isso é lei. A gente quer reconhecimento por uma coisa que deveria ser correto. Então o que nós estamos buscando hoje, como igreja? Estabelecer um posicionamento coerente, papel de homem, papel de mulher, papel de pai, papel de mãe, papel do filho, responsabilidade para que a gente possa constituir uma família equilibrada numa sociedade caída. Mas essa família equilibrada que vai levantar a sociedade. A sociedade é caída porque a família está quebrada. A gente aprovando, tu vê lá, infelizmente, eu não estou falando de política, mas é impossível uma cadeia vibrar com um homem que foi eleito. A gente só fica alegre com alguma coisa que nos beneficia. É bem simples. Ninguém está triste por alguma coisa. Ai, pô, tô tristão, cara. Ganhei 50 mil reais. Pô, troquei de carro. Pô, comprei uma casa nova, que chato. Não, tu não fica triste, cara. Agora, se eu sou corrupto, pô, mano,
Felipe roubou um celular, vai trazer para mim aqui benefício, vou ganhar um dinheirinho, vou dar uma parte para ele. Pô, me alegro, pô, a gente vai ser só um celularzinho de roubado. Para comer um churrasquinho. Pô, não posso ser feliz comer um churrasquinho? A gente confunde as coisas. Então a identidade eterna vem através de Jesus Cristo por meio da graça e por meio da justificação. Eu e Érica estamos ouvindo uma canção muito bonita. A gente está ouvindo porque a mulher canta muito, é uma vozerona. Mas quando ela fala assim, amor, como é que é aquela parte, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. A gente tem espaço para tudo ainda. A gente está trocando Jesus por qualquer coisa. A gente troca Jesus, com todo respeito, pela igreja. Jesus é a igreja, onde não deveria ser. Jesus, a igreja, é o corpo de Cristo. Mas não, a gente consegue ver divisão entre Cristo e a igreja. E essa igreja que está dividida com Cristo, desculpa, não é a igreja. A vida no corpo, o relacionamento no corpo, é para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, para que a gente possa ter de fato o reconhecimento de que Jesus me perdoou, Jesus me transformou, Jesus me santificou. E aí, entender esse texto, eu só vou ler rapidamente, 2 Coríntios 5,17 fala, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O nome que Adão dava ao animal, Adão estava dando a identidade e o destino. Jesus Cristo, Ele nos dá um novo nome. Eu vou ler alguns textos aqui para a gente ganhar tempo. Se Adão deu nome aos animais, Cristo nos dá um novo nome. 1 João 1,12 fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Crer, todo mundo crê. Se eu perguntar a qualquer cara ali no bar, ali, se ele acredita no Deus, ele acredita no Deus. A questão é, crer não é saber que Ele existe, mas confiar para viver. Então esse papo que todo mundo fala aí, eu também sou filho de Deus, é uma mentira. Somente quem crê em Jesus Cristo, aqui é a palavra de Deus falando, tem o poder e autoridade para se tornar filhos. A gente, por causa do pecado, se tornamos órfãos, tirando as tragédias da vida. Hoje, essa orfandade que começou como? Essa orfandade na vida do ser humano começou quando ele foi desobediente a Deus Pai. Hoje essa orfandade toca nossas vidas. A orfandade toca nosso lar. E para a gente restaurar essa paternidade de Deus, a primeira, restaurar a paternidade de Deus na minha vida. E depois restaurar a paternidade de Deus, às vezes com meu pai. E às vezes restaurar a paternidade de Deus com meus filhos. O problema é que a gente quer resolver o problema dos filhos com os filhos, mas o problema às vezes teu com o filho é o teu problema com o teu pai. E a gente não quer resolver o problema com o nosso pai. Por isso que você é um péssimo pai, porque você não foi diante do mau pai. Não é esculachar teu pai não, mas falar assim: pai, eu quero te pedir perdão, teve atitudes que o Senhor tomou que ofenderam meu coração, mas em Cristo Jesus eu estou sendo feito uma nova criatura, e eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu sou um cara que tinha muita mágoa no meu coração. Eu não quero nada do Senhor, eu só quero a tua bênção. E pode ser que teu pai te abençoe, pode ser que teu pai te espragueje, mas primeiro tu resolveu diante de Deus Pai. Se você resolveu diante de Deus Pai, cara, que teu pai pode te beneficiar ou não, não faz diferença nenhuma. Então por que tem que fazer? Porque você, para resolver diante de Deus Pai, você vai ter que ir até teu pai. Você vai ter que expor aquilo que fere não somente a você, mas feriu primeiramente o Filho de Deus. Ele morreu por causa desse pecado que você esconde. E tudo que você esconde, Jesus não leva sobre si. Ah, mas ele não levou sobre si nossa iniquidade? Tá, qual é a iniquidade que Jesus levou? Fala para mim.
Ah, porque eu tenho que falar para você, porque eu sou pastor. Que isso? Você é dono da minha vida? Não. Eu estou falando, fala da onde Jesus tirou, porque vai me edificar, vai me encorajar, porque às vezes você vai falar assim, tu sabia que eu fiz isso com meu pai, e Jesus fez isso com a graça? E eu nunca fiz, cara. Como aí? Pai, me resolvi. Porque nós somos encorajados pelos irmãos. Estava falando com o Felipe ontem, eu falei assim, exemplo básico, né? Quando a gente orienta um irmão, aconselha um irmão, é a mesma coisa que você aconselhar um filho. Que isso, Fábio? É sim. Por quê? Se meu filho está na fase de 9 anos, vai fazer 10 anos, e meu filho fala assim, meu filho já tomou a decisão de boca, sobre decisão de seguir Jesus Cristo, mas ainda não é duvidoso, está em processo de formação. Hoje é tudo muito lúdico, a palavra e tudo mais, a gente está transicionando ele, mas quando Davi se torna um discípulo de Jesus, eu sou o pai dele, mas ele é meu irmão na fé, ele não é neto de Deus, porque eu sou filho de Deus, ele é neto de Deus agora, não, a todos quanto que creem, Deus não tem neto, Deus só tem filho, ele se tornou um filho, como um filho, ele é meu irmão, e se ele é meu irmão, eu tenho que ser um cooperador na vida dele, eu tenho que ser um auxiliador na vida dele. Então, por exemplo, a Érica é minha esposa, uma só carne, mas ela é minha irmã em Cristo, porque se ela não é minha irmã em Cristo, o que a gente tem? Um jugo desigual, uma pessoa que crê e uma pessoa que não crê. Então isso gera confusão, isso gera divisão. Então quando a gente busca trabalhar a identidade eterna, só Deus, em Cristo Jesus, nós podemos ter a mudança até do nosso próprio nome. Tu vê Abraão se tornando Abraão, você vê Jacó se tornando Israel, tu vê Saulo se tornando Paulo, se você vê Simão se tornando Pedro, porque existe uma identidade eterna. Interessante, olha que texto lindo, Apocalipse 2,17, para aqueles que estão anotando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sob essa pedrinha um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebeu. Porque eu estava preocupado, esse dia eu estava vendo assim, se Deus me chama pelo nome, eu estava vendo o cara que botou o nome do filho de Xerox, porque ele gostava de papelaria. Tu tem noção? Xerox. Eu fico aliviado, falei, Senhor, um novo nome. Aleluia. Tinha gente que já caminhou com a gente, que tinha vergonha do nome. O nome era bem esquisito e ela só soltava as primeiras siglas. Então até nisso você tem consolo. E em cima da glorificação não importa qual vai ser o nome, você vai aceitar porque vem de Deus. Mas em cima desse novo nome, a gente entende que nós fomos alcançados pelo Senhor, fomos feitos filhos. Romanos 8:15 ao 17 fala assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui é um segredo para quem foi adotado: se com Ele sofremos, seremos glorificados. Nós queremos glorificação, mas não queremos sofrer. Vai sofrer, o mundo jaz do maligno. Você ser um homem fiel, você ser um homem que paga suas contas, você é um homem que cuida bem dos seus filhos, já se torna um cara esquisito. Você dá não para o seu filho, para ele não ir para uma bagunça, para uma festa, alguma coisa do mundo, você é esquisito, você é careta. E se teu filho não tiver um bom relacionamento com você, ele vai sim para o outro lado, porque ele vai falar assim, lá é uma proposta boa. Isso eu não estou tentando tirar uma casquinha da sua vida,
do seu passado. Porque você tem que crer numa segunda. Eu quero falar assim para os homens e mulheres aqui da igreja. Independente do que seu filho está fazendo, seja agora você vivendo essa novidade de vida que Deus falou. Tudo se fez novo. Porque o mundo vai pegar teu passado e vai jogar na tua cara. E tu vai falar assim, verdade, eu era assim mesmo. Mas me dá a chance de mostrar para você o que Jesus está fazendo na minha vida. O problema é que a gente precisa se dedicar. Porque, cara, meu passado não presta, cara. O teu passado não presta. O problema é que a gente tem medo do passado. Porque a gente não está vivendo. A gente quer um futuro bom com Deus, sem fazer nada. A pergunta é bem básica. Se eu falasse assim, quantos aqui queriam ter uma vida de oração, uma vida de leitura diária, uma busca potencial para o Senhor? Amanhã, eu queria. Esse eu queria, sabe o que é? O eu queria é uma coisa mais linda de falar assim, eu não oro, eu não leio a Bíblia e me digo que sou crente. O eu queria é uma desculpa. Porque só é libertado aquele que fala assim, ó, eu tenho um problema. Qual é o teu problema? Não leio, não busco o Senhor, estou nem por Jesus, minha vida é uma desordem. Tá, então vamos te ajudar? Procura o seu discipulador. Eu tenho dificuldade de leitura da Bíblia. Pega lá o teu discipulador e fala assim, ou bota algum irmão. Felipe está cheio de gente também, está cheio de gente. Charles, pega o cara, pega o Felipe, pega alguém. Ó, liga para o fulano de tal, homem com homem, mulher com mulher, com todo respeito. Liga e fala assim, ó, vem aqui agora, nesse exato momento, abre a tua Bíblia aí, eu vou ler a Bíblia com você. Até você aprender a ler a Bíblia sozinho. Mas a pergunta é, se alguém confessa que tem dificuldade de leitura, quem o Felipe vai poder habilitar para ajudar na leitura, porque também é outro que não confessou que ele não lê? Você entende que eu estou falando de algo muito básico? Básico. Eu preciso crer em Deus, e eu creio sem ler. É como o ímpio lá fora crê. Nós estamos marcados para ser o povo da Bíblia. Eu não estou falando para você ser o cara, o teólogo, não é sobre isso, mas todo aquele que lê a Bíblia e tem um relacionamento com o Senhor é um teólogo, independente se você tem um diploma ou não. Se alguém falar assim para você assim, ó, Jesus não existe. Não, a palavra de Deus diz que Jesus existe, ele veio à terra e tal, e aí existe evidências e tudo mais. Mas quais são as evidências? Mano, eu não sei todas as evidências, Jesus é real. Mas você é um crente tolo, você acredita nisso aí. Então eu sou o tolo de Jesus. Valeu? Quantas pessoas já falaram para mim, isso é coisa de idiota? Eu falei, não sabia não? Sabia não, vou te dar, eu sou idiota de Jesus, mano. Eu sou babaca de Jesus, eu não estou nem aí com minha terminologia que eu estou falando aqui, porque o mundo vai falar sobre isso, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem me perdoou, eu sei em quanto eu fui transformado, e estou sendo transformado, eu sei que a circunstância vem para lapidar meu coração, e tem coisas que é difícil de engolir, mas por amor a Jesus, eu passo por cima. Agora ninguém vai poder dizer o que eu estou vivendo, porque só eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era. O problema é que a gente não tem ainda nenhum eu era, porque eu ainda sou. E se eu ainda sou, Jesus não entrou, porque Ele, o Deus nosso, Ele sim é o grande eu sou. Enquanto o grande eu sou não entra, eu não vou saber quem é o grande eu era. E é lindo, cara, porque quando tu vê, eu vou falar umas coisas aqui meio tola, mano. Mas só para respeitar aqui, cara, tu consegue olhar para o Felipe, olhar para mim, vou falar de mim primeiro. Velho, o que eu era? Um cara preso à pornografia, inseguro, frouxo, com medo da vida e tudo mais, cara. E Jesus me perdoou, cara, eu senti o amor de Deus. Tu pega o Felipe, cara, tu olha o testemunho do cara e tu não vê, sabe por que tu vê? A graça de Deus. Tu olha para Ana e Marco, tu vê a graça de Deus, mano. Agora, se a Ana fala do que ela passou para uma outra mulher que não tem a mesma fé, ela fala assim, você é burra, você é tola, Monique é tola. Porque ela não sabe quem é o grande eu sou e o propósito da família, cara. Então você não tem que estar com um casamento de aparência. E se o teu casamento acabou, a gente tem mães solteiras aqui na igreja, porque antes não tinha Jesus Cristo, e olha que top, você não é, a gente fala mãe solteira, mas a palavra fala que Deus é seu marido. O problema é que você não está submetendo, às vezes, ao seu marido. Cara, Deus é seu marido.
teu filho não está órfão. Deus é pai. A minha tranquilidade é que se eu morro agora, e se eu estabelecer algo genuíno na minha casa, meu filho nunca vai ser um órfão, porque Deus é pai. Eu só tenho que apontar para ele. A minha vida como um homem é apontar para o Davi que Deus é pai. Agora, quem teve um mau pai pode ter uma possibilidade de encarar Deus como um mau Deus, porque a base de amor que você tem de Deus é o que teu pai te deu. E se teu pai não te deu direito, desculpa, tu está julgando Deus pelo mau pai que você teve. Mas existe um Deus, cara, e eu vou falar com todo amor. Eu sei o que eu vivo. Eu estou escrevendo um livro que está me desafiando no meu coração todos os dias. E sabe qual é a minha alegria? Deus falou assim: escreve sobre a sua história. E eu comecei a escrever minha história. Eu estou assustado comigo mesmo. Do quê? Cara, eu vejo meu passado. O livro vai ter coisas que vai falar assim: isso é ridículo. Mas, cara, era o que eu era. Eu estava falando com o pessoal dos homens aqui, alguns homens. Eu esqueci, eu falei: não botei esse detalhe no livro. Eu com 6 anos de idade, na casa da minha mãe, a gente sempre morou de aluguel. O vizinho estava botando uma música lá. Eu acho que era Deus já semeando no meu coração que ia cantar para Deus e tudo mais. Eu subi na muretinha da varanda, peguei o cabo da vassoura e comecei a cantar. Eu não sei que música era. Não sei, não lembro. Eu estava cantando em cima da muretinha. A muretinha deve ter mais de 1 metro. E eu cantando em cima da muretinha, eu caí lá de cima. Nisso que eu caí, o cabo da vassoura caiu aqui, entre meu corpo, e eu caí de frente. Eu quebrei meu braço. E levantei, chorando como qualquer criança, berrando. A minha mãe, ela deu o que ela tinha, o amor que ela recebeu. A minha mãe tinha uma marca, né? Não tem mais, morreu. A minha mãe tinha uma marca de uma machadada que ela tomou da irmã dela. E sabe como é que resolve na roça? É fazer uma tipóia e uma arnica. Botar 2 pedaços de madeira e é assim que a gente resolve. Então minha mãe, na forma de amar ela, e por isso que eu não carrego essa mágoa no meu coração, ela fez a tipóia. Ela não me levou para o hospital. Eu com 6 anos de idade, eu dormi com o braço quebrado. No outro dia, o braço estava horrível. A tipóia, a arnica, não serviu de nada. E ela me leva para o hospital. Quando ela me leva para o hospital, o braço do seu filho está quebrado. Quebrei meu braço aqui. Engessaram meu braço. Eu lembro que quando eu fui tirar o gesso, tinha tanto fiapo de vassoura, que piaçava, que eu ficava coçando. E eu fui com o meu braço quebrado e engessaram meu braço. Quando foi tirar o gesso, o médico falou assim: o braço do teu filho está torto. A gente precisa quebrar o braço de novo para poder engessar. E minha mãe não deixou. E hoje eu sofro até hoje, ó, tenho um braço torto. Ó, você percebe que isso aqui é mais para cá? Tem limitação. É uma marca. É uma marca. Eu pego um peso, assim, ó, eu não consigo virar o braço para cá. É um braço reto e outro torto. As pessoas podem falar que eu sou tortinho. As pessoas podem falar: pega esse braço direito. Mas isso aqui é uma marca que eu vou carregar de gratidão. Eu lembro uma vez que eu mandei uma mensagem e eu falei assim, estava refletindo sobre se eu não tivesse quebrado minha perna, essa igreja não existia. Foi a forma que Deus me parou para eu refletir e ter todo um ministério. E a minha gratidão de mandar mensagem para a Maíra, porque assim, a nível de conversão, foi a primeira que se converteu aqui. E eu falei assim: eu sou grato a Deus, porque cada parafuso ajustou minha vida. E sem esses parafusos eu não teria conhecido nem participado da salvação de uma mulher, de uma filha, que faz parte da minha família hoje. Que ouvi com todo respeito, não porque ela está aqui, mas ouvi quando ela veio e se converteu e passou por momentos familiares difíceis. Que ela falou assim para mim e para a Érica: eu perdi minha família, mas eu ganhei uma outra família. Por isso que a gente tem esse zelo, cuidado. Porque no dia que ela se converte, ela passa por tribulação dentro de casa, porque ela entregou o coração dela para Jesus. Ela identificou que o problema não era conjugal, era o problema de que faltava Jesus Cristo.
Então existe um preço. Não se iluda. Se todo mundo está seguindo a Jesus Cristo, todo mundo vai ter como consequência perseguição. E se nós não estamos sendo perseguidos com um mundo tão cruel, é porque nós estamos negociando Jesus. O quanto Jesus pode? Você pode cantar assim, ó: eu não te troco por nada. Você pode trocar Jesus por quê? É pelo emprego, pelo salário, pelo dinheiro? Cara, a gente precisa entrar numa vibe que Jesus tem que ser nosso tudo. Mas só vai ter tudo e só vai ter missão quando primeiro a sua identidade for restaurada. É Ele que te dá o nome. É só em Jesus Cristo, é só a graça. O problema é que nós não queremos ir diante da verdade. Ele sabe, cara. Sabe qual é uma loucura nossa? Ele sabe quem você é. Sim, com todo respeito, acordei terça-feira quando Deus falou comigo sobre essa questão do livro. Eu estava dormindo e o Senhor falou claramente comigo, dormindo. Eu vi Deus falando, escreve tua história, escreve não sei o quê. E, eu estava dormindo, mas pensando, e Deus falou assim, o nome do livro, Uma Folha em Branco. Eu só acordei, escrevi uma folha em branco e voltei a dormir. Uma folha em branco. O problema é que nós somos uma folha toda rabiscada ainda. A gente não está deixando Jesus limpar com a graça, da borracha da graça. Vou fazer o ato profético, toma aqui a borracha da graça. Não é isso não, gente. Você precisa da graça. A graça te torna uma folha em branco. Essa folha em branco, eu costumo dizer que também é o perdão de Deus, é a santidade. O ladrão da cruz, esses dias eu conversando com o irmão, ele falou assim para mim, eu acredito na transformação por meio da palavra. Eu falei, eu também acredito, mas eu não acredito na salvação por meio da palavra. Ele, tu está pregando heresia, Fábio. Eu falei, não estou pregando heresia. Porque depende do que você fala a palavra. Porque se você acha que a palavra é só as letras escritas da Bíblia, você está limitando. A palavra é Jesus Cristo. Ele é o verbo que se encarnou. O ladrão da cruz foi salvo ou não foi salvo? Alguém tem dúvida que o ladrão da cruz foi salvo? Então ele foi salvo. Qual foi a Bíblia que ele leu? Ele viu o próprio Cristo. O problema é que nós não enxergamos Jesus. É quando nós enxergamos Jesus que ele vai ser, olha como é que é a justificação de Deus. É o ladrão. Eu fico imaginando, eu viajo, eu gosto de viajar. A minha mente é totalmente lúdica. Jesus aqui, e com todo respeito, né, na esquerda sempre tem alguém criticando, né? Mas o cara estava na direita. E eu não estou falando de política. Mas o que estava na direita, quando você vai ler o livro de Mateus, eles dois estavam zoando ou ridicularizando Jesus. Mas quando tu vai ler em Lucas, em João, ele está lá assim, ó, nós merecemos estar aqui. Ele não, ele é justo. Sabe o que aconteceu? Ele estava vendo Jesus. E quando ele vê Jesus, ele enxerga a sua própria miséria, porque agora ele tem um comparativo do que é bom, do que é santo, do que é verdadeiro. Ele viu a verdade, ele viu o verbo encarnado, e ele fala, nós merecemos, cara. E aí ele vira para Jesus e fala, mestre, quando Jesus fala para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, foi um clamor que ele fez. Ele entendeu que Jesus era a salvação. Ele primeiramente entendeu que ele merecia passar pelo que estava passando. Então entenda uma coisa, gente, na justificação de Jesus, você tem que reconhecer, eu mereço passar o que eu estou passando. O problema é que a gente briga, fala com Deus, fala assim, eu não mereço. O Senhor, mano, foi quem plantou, quem escolheu foi você. O que a gente precisa agora entender? Senhor Jesus, eu tomei decisões erradas. Eu colhi consequências erradas. Estou colhendo até hoje. Mas me mostra o caminho do teu coração, Senhor. Eu quero reescrever minha história. Eu quero mudar, ainda que eu não consiga mudar todo o parâmetro. Meu filho não vai ter coisas para limpar geracional. Eu não vou conseguir limpar tudo.
O que eu quero? Deixar tudo limpo. O que eu quero é isso, tudo limpo. Mas ele já viu coisas erradas em mim. Já viu pecados em mim. Então a questão é, ele vai ser encorajado a errar, ou ele vai ser encorajado com o meu arrependimento? Porque quando eu não vivo para Jesus, quando eu não me entrego a Jesus, eu escondo Jesus. A única coisa que eu vou fazer é ter um convite para um culto. Mas quando a gente revela Jesus, cara, não é só falar, se eu começar a falar de Jesus aqui, é minha vontade de chorar. Porque eu sei quem eu era. Eu estava falando com o pessoal, eu nunca fiz uma atividade física na minha vida. Quase ninguém sabe dessa história. Eu com um pequeno fui diagnosticado, eu corria 50 metros. Meu coração parecia que ia estourar. Eu fui diagnosticado com arritmia cardíaca. Anos da minha vida eu tomei Atlanzil. Eu era criança, eu lembrei do remédio. Eu parei com 18 anos de tomar o remédio. Por que tu parou, Fábio? O médico liberou? Não, o médico não me liberou. Por que tu parou? Porque eu fui no médico, o médico falou que eu estou com 18 anos, a minha caixa torácica cresceu, e aliviou o coração, não precisa, toma remédio, mas você está bom. Mas depois disso, gente, eu fiz exame, e eu creio que Jesus me curou. Nunca mais, eu tive nenhum diagnóstico, mas anos da minha vida tomando 2 comprimidos. E começava o ano com um atestado médico, para a professora de educação física, falando que eu não podia fazer atividade. E passava o ano sem atividade. Pensa num garoto, rebentado, sem amor, sem afeto, e nunca foi escolhido para um futebol. Era esse cara. Existe um cara assim perto de você. Existe uma criança assim perto de você. Essa criança só não pode ser seu filho. Mas se for seu filho, que eu seja a resposta daquilo que você não está fazendo. Então o que eu estou chamando? A igreja é responsabilidade. Se olha, cara. Mas não se diminua com aquilo que você enxergue. Enxergue que em Cristo Jesus tudo está se fazendo novo, cara. Novo pai, nova mãe, novo filho, novo marido, nova esposa. Então existe um papel também novo que Deus fala assim, ó, segue essa regra. Mas a gente não quer seguir a regra. Sabe o que a gente quer? Aceitação. A gente quer aceitação, a gente quer pertencimento. A gente quer reconhecimento. A gente está buscando aquilo que deveria ser algo em Deus, em algum lugar, em algum projeto ou em alguma igreja. Imagina, se eu não tivesse tido um encontro verdadeiramente com Jesus, ser expulso de igreja porque eu amo Jesus. Se eu estou expulso de igreja por causa de quê? Não, porque eu quero ajudar as pessoas e o pastor não concorda. É coisa de maluco, gente. Mas a fidelidade, a dor tem que ser meu combustível para viver. A dor. Quantas vezes minha esposa me pega, eu já tive pregação na rua com a minha pressão alta, saindo de casa com pressão alta. Eu poderia estar em casa, mas decidi. E se a gente não encontrar em Jesus o verdadeiro amor, o que nós carregamos a vida toda e justificativa para não mudar, são traumas. Pô, cara, eu entendo o seu trauma. Eu entendo o seu trauma, eu entendo o meu trauma. Eu tenho minhas limitações, a minha esposa gosta de sair, eu gosto de ficar em casa. Eu fui condicionado a isso. A gente tem, às vezes, discussão saudável, uma discussão saudável, porque ela quer sair, você é igual velho, sei lá. Mano, se estiver num lugar com mato, com galinha, eu estou feliz, porque eu fui criado assim. Então, paciência, me ajude. Aí eu vou cantar, ajuda a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e às vezes eu mudei, viu? Então assim, é uma construção de edificação. E se eu não chegasse a esse cara? Se eu não chegasse a esse cara? Existe um processo de aperfeiçoamento. O que eu não posso ser marcado pelo meu trauma, eu preciso ser marcado pelo sangue do Cordeiro. E vasculhar o meu passado sem peso. Ontem minha mãe fez 1 ano de falecida. E não fiquei, ai, estou mal, ai, morri, ai, meu. Deu saudade. Mas Cristo levou sobre si
O amor de Deus aperfeiçoou meu coração. Não sou um órfão. Eu não sou um órfão por não ter pai nem mãe. Eu sou um pai porque tenho filhos. Sou marido porque tenho uma esposa. E se você não tem filhos, e se você não tem marido, ou se você não tem uma esposa, você é filho de Deus, uma vez que você crê. E crer é algo bem simples. O crer fala, se movimente. O crer não te faz ficar parado na expectativa do que Deus pode fazer, porque você precisa, primeiramente, antes de Deus fazer através de você, é Deus fazer primeiro em você. Aquele texto de Mateus 13, quando fala, e Jesus chamou os apóstolos, os discípulos para si, e depois enviou. Depois enviou, divide dois ambientes. Você só vai ser enviado à missão de Deus, se primeiro você estiver em Cristo. O problema é que a gente quer missão sem estar em Cristo. A gente quer missão sem andar na verdade. Toda pessoa que faz a missão sem estar na verdade é uma porta de tragédia que está acontecendo no meio cristão. É pastor sendo descoberto de calcinha, porque foi fazer uma investigação. É ridicularizado hoje. Por quê? Quer fazer a missão sem estar em Cristo. Não existe missão sem estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Meios de estar em Cristo: leitura, oração, jejum, discipulado. Para mim, discipulado é algo fantástico em Deus. A igreja aqui acredita no discipulado. Eu não acredito. Então tu não deveria estar aqui, com todo respeito. Não estou preocupado com isso. Nós acreditamos no cuidado, nós acreditamos no relacionamento, nós acreditamos fielmente na comunhão. Estou descartando as pessoas? Não estou descartando as pessoas, mas cara, de repente aqui a parte do corpo que nós somos pé. Você precisa ser mão em outro lugar, cara. Você é mão, você não está aqui. Estou descartando as pessoas? Não, eu estou falando, ande com a identidade que Jesus colocou, mas não se esconda, porque até como igreja, impacto da cruz fala da identidade. A igreja carrega essa identidade. Se a cruz não está te impactando, é sinal que você não está disposto a morrer. E se você não está disposto a morrer, por que você está aqui? Qual o sentido? Então a gente precisa ser achado em Jesus. Nós estamos aqui como igreja para cooperar nesse processo de ajuda. Estamos aprimorando. Fábio, você está trazendo algo inovador como pastor de uma igreja? Não estou trazendo nada de novo. Felipe falou algo fantástico na reunião aqui. Ele falou assim, cara, isso é ter algo em comum. A ter algo em comum, né? Gessé fala o pecado dele. Opa, Gessé, eu me encontro em você. Eu também estou no mesmo pecado. Olha que lindo. Não é isso, não. Ter algo em comum fala de comunhão com Jesus. É ter Cristo em comum. Não pode ter Jesus de uma forma para mim e o Jesus da forma outra de você. Não existe 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, 5 Jesus. É o único só e verdadeiro. O problema é que a gente só quer se adaptar na nossa ótica, porque a gente está entregando pouco. Nós precisamos entregar toda a nossa vida ao Senhor Jesus. É Paulo falando, quero conhecer a Cristo. Quando a gente canta quero conhecer Jesus, não é uma música, maluco, o cara quer conhecer Jesus. Mano, tu conhece Jesus? Quem conhece Jesus, fala de Jesus. Não fala de uma igreja, fala de Jesus. E sabe como é que começa a falar de Jesus? É eu sentar com qualquer uma pessoa aqui e falar assim, mano, eu era esse cara, velho. E você vai se identificar com a minha queda. Você vai se identificar com o homem que eu era. Mas agora eu quero que você se identifique com aquilo que eu estou me tornando. Mas esse cara que eu estou me tornando é semelhante a Cristo. E precisa entrar Cristo na sua vida para que você entenda quem eu sou e para quem eu quero ir. E meu filho, minha esposa, minha filha merece o melhor pai do mundo. Eu não sou esse cara ainda. Estou em aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é um estágio na vida de um cristão que não vai mudar. Você vai morrer e você ainda não vai ser perfeito. Mas não justifica a canção, porque Jesus falou, seja perfeito como o Pai é. Ele aponta para o Pai. E qual a nossa maior dificuldade hoje? Às vezes é o nosso Pai terreno que esconde o Pai eterno.
E só vamos ter entendimento do que é eterno quando nós nos resolvermos diante da verdade, colocamos na mesa aquilo que é terreno, para que aquilo que é espiritual possa ser levantado diante de Deus. Então, existe um posicionamento em nosso coração. Existe um novo nome. Existe uma identidade. Lucas 19:10 fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É esse perdido, pode ser eu agora, pode ser você agora. E se você for achado, entenda, a tua salvação tem que ser desenvolvida. Então, o primeiro Adão deu nomes, identidade terrena. O segundo Adão, Jesus, dá um novo nome, identidade eterna. Só em Cristo descobrimos quem realmente somos e qual é o nosso propósito. Você ainda vive, às vezes, pela identidade natural, reconhecido pelo trabalho, pela família, pela aparência. Hoje, Jesus quer te dar um novo nome, uma nova identidade, um novo propósito. E isso eu não estou falando que às vezes você vai ter que abrir mão do que está na tua vida. Às vezes não. O que você precisa é converter o que você vive. Não é mudar de... eu estou indo em Cristo Jesus. Se for preciso mudar de trabalho, que mude. Se for preciso mudar de profissão, não tem como. É minha profissão, qual é a minha profissão? Eu cheguei aqui na igreja, eu era prostituta, eu tenho que mudar de profissão? Tem. E Jesus vai te dar uma nova profissão. Ele muda o nome, identidade e propósito. Então, se é algo que corrompe esse princípio, a gente tem irmãos aqui que perderam o emprego porque estava vivendo algo errado. E vai passar a luta, mas também vai passar a prosperidade e construir algo certo. Tudo que é certo é trabalhoso. Eu passo às vezes em alguns lugares com a Érica, eu falo assim: olha, Érica, aquela obra ali, a parede não tem coluna. É tijolo emendado com tijolo e botaram a telha. Eu falei assim: se bater um vento vai cair. Reconstruir é mais trabalhoso do que construir. Nós aqui, às vezes, somos aqueles que vai mais reconstruir. Então tem que derrubar o que está sendo estabelecido nas minhas forças, para me construir o que é diante de Deus. Quem não está diante de Deus, vai reprovar a tua construção. Por isso que a gente crê na igreja. A igreja não tem, desculpa o termo que eu vou falar aqui, na igreja não existe corno, ex-corno, não existe, isso é coisa do mundo. Aqui a gente tem pessoas perdoadas, saradas, transformação, entrega, renúncia, perdão, perdoar. É a igreja. Então, existe uma identidade. Você precisa vir de encontro ao segundo Adão. No segundo Adão, Jesus Cristo, você tem graça e justificação. Ainda que pessoas te reprovem, se Jesus te perdoou, te aprovou, nenhum perdão de pessoa alguma se compara ao perdão de Deus. O perdão de Jesus, o sangue do Cordeiro, cara, Ele morreu por você. Olha a fé de Deus, ou a fé de Jesus. Ele morreu por você quando ainda você era pecador. Ele acreditou em você. Essa palavra é uma palavra de encorajamento. Ele acreditou em você. Ainda que você não acredita em você, Ele acreditou. Ele está pouco se lixando para a sua opinião. Ele acreditou em você. O que você precisa é unir a tua fé com a fé de Deus, para você ver o milagre. Eu poderia hoje estar aqui, com todo respeito, falando: meu pai morreu, tinha 49 anos de idade, com câncer. Tu acha que não passa na minha cabeça, não? Quando uma pessoa fala: teu pai teve câncer, cuidado, você também pode ter câncer. E se eu pintasse, hoje aqui falando: irmãos, estou com câncer. Fábio, tu quer morrer? Não. O que tu quer? Que Jesus me cure. Mas de repente Jesus vai me levar para o hospital, que eu preciso pregar o evangelho para alguém lá. O que eu preciso? Guardar minha fé. E se eu morrer com 49 anos de idade igual meu pai? Caraca, Jesus queria eu logo perto com Ele. E teus filhos? E tua esposa? Aí que é a questão. Estou preparando o caminho?
a nossa segurança não pode estar pautada em homens. Senão o Senhor Jesus que guarda, em vão trabalha o sentinela. Então a gente precisa ter esse coração, porque a gente tem medo, e tudo aquilo que tem medo se torna dardo inflamado na mão de Satanás. Agora o amor lança fora todo medo. Então a gente precisa ter um coração. Imagina, eu vou falar com todo amor. Isso aí tu pode deixar registrado, amor. Eu com 50 anos de idade, eu quero uma grande festa de 50 anos. Por quê? Superei meu pai. Eu vivi para superar. Meu filho já sabe do meu amor. Minha esposa sabe o quanto eu amo. Está ali, pesada, chorando com as minhas falas. Mas sabe por quê? Porque ela sabe o quão difícil é. Passar perseguição, passar treta. Ser uma pessoa correta, ser uma pessoa que ama Jesus. Hoje ama Jesus, parece, sabe o que ama Jesus? Parece um animal em extinção colocado numa janela que todo mundo tem que olhar e admirar. Um discípulo de Jesus não foi feito para ser um animal em extinção. Amar Jesus, meu pastor ama Jesus. Mano, eu não quero saber se teu pastor ama Jesus. Você ama Jesus. É isso que temos que pesar no nosso coração. Vamos passar por momentos difíceis aqui. A igreja do Senhor Jesus brasileira vai passar, e glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Cabe a mim ser um cara fiel. Eu preciso ser um homem fiel à minha esposa, fiel aos meus filhos, fiel a Deus. Quem tem pai, quem tem mãe, aproveita a sua oportunidade. Honre-os, mas não idolatres, porque senão você honrar demais também, você vai quebrar a tua família. Você já é um pai, você já é uma mãe, mas não ande com questões mal resolvidas. Existe graça até depois da morte. Morreu, dá para Jesus resolver ainda. Mas só há glorificação quando a verdade vem e é colocado na mesa. Não seja um covarde. Não seja uma mulher covarde. Ame o Senhor Jesus e se entregue a Ele. Busca a Ele em todo o tempo. O Senhor Jesus, as mães solteiras, é o seu marido. Vocês não estão solitárias. Ele ama, Ele cuida. A igreja, estamos aqui para dar suporte. Nós precisamos estar mais voluntários ao reino de Deus. Senhor, não tenho capacidade, mas o meu ex-me aqui está aqui. Se o Senhor me capacitar, eu estou aí junto, vou até o fim. O problema é que na capacidade do Senhor Jesus, Ele tira coisas, Ele coloca coisas. O problema é que a gente quer que Jesus coloque coisas e você não está deixando Ele tirar o que Ele não quer. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa o Senhor Jesus ser o Senhor da sua vida. Pouco estou me preocupando seu tempo de igreja, pouco estou me lixando se você já é batizado, porque se o batismo não for somado com fé, só foi um banho de piscina que não serviu para porcaria nenhuma. Você precisa ter um encontro verdadeiramente com Jesus, buscá-lo, busque-o até achá-lo. Já viu isso na palavra? Jeremias fala assim, busque. Você não acha porque você não busca, por isso que você tem dúvida. É buscar, porque Ele vai se revelar. Como? Ele vai se materializar? Não, mano, Ele vai se revelar através do irmão, através do corpo. Você precisa se permitir. Senhor, eu sou vazio, eu sei se sou em forma. Isso é matéria-prima na mão de Deus. Na mão de Deus. Enquanto não está na mão de Deus, você continuará sem forma, identidade, vazio, sem propósito. Você entende o que é uma coisa sem forma, vazia, sem identidade, sem propósito? Não tem propósito sem identidade. Deixa Deus mudar teu nome se for preciso. Deixa Ele colocar tudo que Deus fazer para a tua vida, ainda que você não entenda. É o melhor. O melhor não é comparado ao que você fala. Eu queria ser como fulano. Fulano tem muito dinheiro, tem uma prosperidade. Esse não é o melhor de Deus. O melhor de Deus é algo eterno. Não é algo material. Esteja pronto para perder. Mas a verdadeira perda te faz ganhar a Cristo. Amém? Se coloque de pé.